Programa de Áreas Protegidas da Amazônia tem recursos garantidos até 2050. Cesta básica, Manaus e Belém registraram altas superiores a 10% em 2012. Nessa edição você vai ver também. Em Vilhena, pais acampam em escola para garantir vagas para os filhos. Em Rio Branco, ônibus serão monitorados via GPS. E ainda, transporte público é um dos principais problemas enfrentados pela população de Manaus. Está no ar o Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. O transporte público é um dos principais problemas enfrentados pela população de Manaus. A equipe do AmazonSat foi aos terminais e paradas de ônibus para ver de perto a situação. Ser usuário do transporte público de Manaus não é uma tarefa fácil. A demora nos pontos de ônibus e a precariedade dos terminais de integração deixam os passageiros indignados. Os terminais por aí, né, que dá todo quebrado, né, assim. Difícil. A gente fica muito tempo na parada esperando o ônibus, não passa. Fora que é muito precário, ar-condicionado não tem. Apesar da frota de ônibus ter sido renovada, a população ainda reclama. A gente tem que sair 2 horas antes de casa para poder estar no nosso compromisso. Seu Augusto, sempre o senhor vai sentadinho assim? Não, o bairro que eu moro, Cidade Nova, é muito complicado, sempre lotado direto. Nesse momento a gente acaba de chegar aqui no terminal da Cachoeirinha, no T2. Como vocês podem ver, a gente demorou meia hora para chegar. Agora nós vamos conhecer como é a realidade desse terminal. No terminal, existe uma correria para pegar o ônibus. Falta estrutura. A pista é cheia de buracos. A iluminação é inexistente. E quando chove, há goteiras. Uma senhora semana passada caiu, quase que ela cai ali, ó. E se viéssemos de lá, realmente é verdade. Ela tinha se batido, entendeu? E ninguém toma providência disso aí, porque isso aí, ó, tá horrível. 2013 está chegando. E com ele, a esperança da população em ter um transporte público de qualidade, que atenda os requisitos básicos de uma cidade com mobilidade urbana. Faço para o prefeito que ele mude, né? Faço com que ele mude a situação do povo agora, né? Desses ônibus, que a gente está esperando bastante, né? Os boatos aí que vai aumentar novamente o valor da passagem. Ainda esse ano, agora não foi, acho que foi início do ano, não sei, que aumentou novamente a passagem. Por que vai aumentar de novo? E para falar sobre esse e outros temas, nós convidamos aqui o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, o prazer é meu. Então, nós vimos aí uma matéria sobre o transporte público, que é um problema desde sempre aqui. E a gente, não só a questão da precariedade mesmo do sistema em si, mas do terminal, dessa oscilação no valor da passagem. Então, a população perguntou aí no VT o que podemos esperar da prefeitura em 2013. Pois é. Os terminais estão assim, 2 imprestáveis, o da Constantino Neri e o da Cachoeirinha. Tem que ser eliminados, a meu ver. Temos que reformar rigidamente os outros 3, a começar pelo da Cidade Nova, que está todo esburacado. Temos que mexer no terminal da Matriz, transformando em algo modelo, para dar conforto a quem espera o ônibus. Temos que fazer uma operação tapa-buraco agora no inverno ainda, para os ônibus não ficarem o tempo inteiro caindo em buracos ali. E no verão fazemos a reforma completa dos terminais. Nós vamos mexer nisso. Eu tenho chamado o sindicato dos rodoviários, tenho chamado o sindicato dos empresários para uma conversa muito aberta, muito sincera. Nós vamos discutir tudo. Não é só tarifa, também tarifa, é tudo mais. Mas o que eles podem fazer por Manaus? O que podem os empresários, por exemplo, fazer por Manaus? Uma cidade que os acolheu e que merece deles um programa. Em que, inclusive, eu não fujo de discutir tarifa, porque sobe o preço de tudo, chega uma hora que sobe também o preço da tarifa de maneira realista. Mas não dá para discutir só isso. Eu quero saber qual é a contrapartida para Manaus. Vamos trabalhar muito, com muita honestidade, e as pessoas vão notar a diferença, se é que já não estão notando, na limpeza pública, no tapa-buraco, nas atitudes de uma prefeitura na rua, um prefeito presente na vida das pessoas. Eu espero que estejam notando, porque eu estou dando tudo que eu tenho dentro de mim, de alma, de coração. E transporte público entra também a questão do trânsito em Manaus, né, que está muito congestionado, tem um fluxo muito grande aí de carros. E, inclusive, nós temos aqui o secretário, o coordenador da unidade gestora da Copa, né, Bernardo, que vocês dois podem falar um pouquinho o que vai ser feito aí durante esse ano. Antes de passar a bola para o Bernardo, um jovem muito brilhante que vai fazer um belo trabalho por Manaus
junto com o Estado, na Copa, eu devo dizer que amanhã eu devo assinar um decreto que regulamentará o tráfego de carretas pelas ruas de Manaus. Não vai ser como está hoje. Nós vamos fazer com que elas não trafeguem nos horários de pico, nos horários assim mais complicados, onde elas ficam concorrendo num pequeno espaço que existe com automóveis, com ônibus, enfim. Nós vamos disciplinar a cidade. Eu fiz um apelo a eles, não atenderam. Então agora eu vou regulamentar. De qualquer jeito, eles vão ter que respeitar o restante da cidade. A cidade merece respeito e a cidade precisa ser respeitada. Com certeza. E as alterações que a gente vai fazer aí para receber a Copa? A determinação do prefeito, ele tem dito bastante que a cidade, na verdade, ela tem que refletir na questão da infraestrutura física, embelezamento. Nós estaremos trabalhando nesses 18 meses a questão de embelezamento da cidade. Manauara tem que ter orgulho de uma cidade limpa, bonita, uma coleta seletiva, uma iluminação pública. E a cidade que tem os serviços públicos adequados será uma cidade boa para o turista. E o turismo também, né, que nós vamos alavancar aí as atividades para atrair e gerar renda aqui para a gente. E não se faz turismo a sério se não se começa pela limpeza, pela readequação do centro histórico de Manaus. A cidade começou ali há monumentos fantásticos. Nós temos que devolver às famílias o prazer de frequentarem o centro, como eu tinha quando eu era criança. Minha mãe me levava para ver vitrines no centro. Hoje está intransitável. Estamos chegando a um acordo com camelôs, com lojistas, para nós acabarmos com aquela balbúrdia que está lá. Aquilo está realmente demais. Já fechamos um inferninho que funcionava ali na matriz, e disputando espaço com a igreja. Algo que eu passei por lá parecia um bacanal romano, assim, uma coisa terrível. Aquilo já não funciona mais, não precisamos fazer nenhuma medida de força. Foi realmente uma conversa do secretário Rafael Assayag, que é um jovem muito preparado, muito qualificado, e já não funciona mais. A gente vai aos poucos impondo a ordem à cidade, para que cada um tenha o seu direito respeitado e cada um respeite o direito do outro. O nome disso é democracia, é viver organizadamente em sociedade. E falando em organização e centro da cidade, nós vamos ver um VT aí que mostra um retrato da realidade aqui no centro de Manaus. Quando falamos em limpeza e organização do centro de uma cidade, lembramos que o mais importante é a conscientização da população que vive ou passa pelo local. Arthur Neto disse durante a sua posse que a limpeza e organização do centro era muito importante. Tem que enfrentar a crise do lixo, vamos enfrentar a crise do lixo, com coragem, com destemor. No fim do ano passado, a realidade do centro de Manaus era essa: muita sujeira para todos os lados, camelôs e lojistas obstruindo as calçadas. Mas será que a população está satisfeita com a atual situação da capital? Eu acho que está crítico, pessimamente ruim. Eu espero que o nosso prefeito que está aí, vai assumir dia 1º, possa fazer algo pela nossa cidade. Na realidade, nós estamos aguardando a determinação do prefeito, vai entrar aí dia 1º. Ele prometeu uma nova mudança para nós estamos aguardando. Está precisando de limpeza, está muito sujo, e segurança também. Está muito sujo, muito mesmo. Senhor prefeito, como o senhor pretende resolver nossa situação? Bom, prefeito, nós podemos ver aí a reclamação, né, da população em relação ao centro, essa sujeira, essa desorganização. O que a gente pode esperar da sua prefeitura? Exatamente o que eu disse na minha campanha e o que eu disse no discurso de posse na prefeitura de Manaus. Nós vamos realmente requalificar o centro e por isso nomeei para a Secretaria Extraordinária do Centro o jovem Rafael Assayag. Eu fico feliz, primeiro porque nós estamos juntando valores jovens como ele, segundo, eu brincava com vocês antes nos bastidores aqui, com a presença dos dois, a média de idade aqui do trio baixa muito. Isso é sempre bom. Ele me rejuvenesce e eu acho isso muito bom. Acho que o Rafael pode falar com muita qualidade sobre o centro. Ok, então Rafael, que é o secretário extraordinário de requalificação do centro, né? Quais são aí os planos prioritários para revitalizar o centro de Manaus? Boa noite, Raquel. Bom, seguindo a orientação do prefeito, com toda a experiência que ele nos traz e a nossa juventude realmente se comprometendo com o projeto, nós estamos fazendo as medidas de maneira muito segura, de maneira muito tranquila, para não criar sustos, para não complicar o relacionamento com os camelôs e com os demais agentes que realmente vivem o centro no dia a dia, né? Taxistas, mototaxistas e lojistas.
Então, as primeiras medidas são medidas de limpeza, são medidas pontuais de organização, avaliação das árvores. Precisamos tirar algumas árvores que estavam com risco de desabamento sobre as pessoas, desabarem as árvores. Limpamos ervas que estavam danificando essas árvores. Enfim, medidas realmente saneadoras. Mas, em paralelo a isso, já estão ocorrendo trabalhos junto a outras secretarias no sentido de planejamento do que queremos. São planejamento para centros de comércio popular, tanto no centro quanto no bairro, conforme o prefeito já tinha orientado, já tinha exposto para os camelôs, e também um trabalho de articulação, de negociação, de diálogo, ouvindo todas as partes, ouvindo a associação comercial, a CDLM, para que realmente não tenhamos nenhuma medida que remeta a um caráter impositivo, tirânico, unilateral. Nós estamos agindo de maneira democrática, como o prefeito sempre pregou e nos orientou, ouvindo todas as partes para tomar uma medida mais rica e mais segura. E, prefeito, nós vimos também essa semana, né, a questão da redução do salário seu e do vice-prefeito, né? Em que será aplicada essa renda extra que vai chegar aí para o município? Pois é, a gente até não tem uma destinação, mas a gente evita o efeito cascata, que é muito ruim para as finanças da prefeitura, neste momento em que nós estamos assumindo que não podemos ainda nos dar o luxo de olhar com olhos assim mais abertos a questão do funcionalismo público, que vai ser valorizado no nosso governo, sim, mas neste momento agora não é possível. Nós estamos cortando o custeio para aumentar a capacidade de investimento da prefeitura. Então, nós não podíamos, por duas razões, aceitar o aumento, o ISA e eu. Primeiro porque nós temos database, da saúde e da educação, e eles não vão ter aumento perto de 21%, que consideram a minha o ISA. Então nós não podemos brincar com isso, estaríamos dando um mau exemplo. E dentro desse capítulo ainda, eu diria que nós temos uma outra coisa muitíssimo relevante mesmo. Nós íamos puxar em cadeia uma série de despesas que diminuiriam sensivelmente a nossa capacidade de investir. Nós precisamos investir na cidade, senão nós não vamos ter dinheiro para requalificar o centro, para melhorar a questão da limpeza pública, para cuidar de obrigações que o Amazonas e Manaus assumiram com a Copa, enfim. E nós pedimos à Câmara que nos dê mais esse voto de confiança e que permita o prefeito e o vice-prefeito e os secretários ficarem com seus salários anteriores. Isso dará muita tranquilidade e evitará muito sobressalto para nós, no momento em que nós estamos começando a administração, que pedimos que as pessoas que, puxa vida, apostem na gente, deem um crédito de confiança. Foram 2/3 da população que votaram na minha candidatura, no meu nome. E acredito que aquele outro terço que não votou está querendo uma Manaus melhor. Então nós não precisamos de aumento de salário agora, nós precisamos de muita sobriedade no trato da questão e precisamos, portanto, de que nos deixem economizar de maneira bem pão dura, para que Manaus possa, no verão, ter bastante dinheiro em caixa para fazer, no único verão antes da Copa, fazer um belíssimo trabalho, um trabalho muito forte pela cidade, pela Copa, pelos manauaras. Ok, queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Né, agora, ano novo, gestão nova e uma Manaus nova aí pra gente, eu não tenho dúvida. Ok, muito obrigada. Obrigado, Jair. Veja a seguir, programa de áreas protegidas da Amazônia tem recursos garantidos até 2050. Nós voltamos já.